Bom, boa noite a todas as pessoas que acompanham mais esse episódio, né, do nosso ciclo de conferências. Essa noite nós recebemos aqui com muita felicidade mesmo a presença do professor Gabriel Rezende, que é professor de Filosofia e Teoria do Direito no Departamento de Introdução ao Estudo de Direito e Direito do Trabalho, né, meu colega da Faculdade de Direito da UFMG, professor Gabriel. Ele foi professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Paraíba, né, e ele é graduado, né, pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, fez o seu mestrado em Direito de Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e foi orientado pelo professor Menelik de Carvalho Neto, que também foi meu orientador, né, e o Gabriel fez o doutorado na Universidade de Paris 8, em filosofia, com uma tese sobre Derrida, sobre direito e normatividade em Derrida. E eu vou então passar a palavra para o professor Gabriel. A gente estava lembrando aqui antes de começar das diversas atividades acadêmicas que o professor Gabriel desenvolveu durante a graduação, desde os grupos de estudos, os intercâmbios acadêmicos. Estava lembrando também, Gabriel, que você fez, acho que você fez parte também do GED, né, numa determinada época. Enfim, do Flanar, que esse é um grupo de estudos do qual eu tenho muito carinho e saudade também. Uhum. Aliás, o grupo do Flanar, na verdade, né, a gente tem hoje grandes professores, além do Gabriel, do Davi, do Tiago Simin, do Luiz Felipe, né? Enfim, é um, é um grupo que, na verdade, desenvolveu uma reflexão muito importante naquele momento, inclusive porque representava, né, naquele contexto, uma certa resistência, né, acadêmica ao que acontecia na universidade naquela época. Também o GED foi um grupo super importante, com uma atuação, inclusive, perante o Supremo Tribunal Federal, né, Gabriel, com amicus curiae, em questões que são questões importantes no que se refere a reconhecimento de direitos fundamentais. Eu me lembro, se não me engano, do caso da união homoafetiva, né? Esse é um dos casos emblemáticos em que o GED atuou como amicus curiae, né? E o Gabriel, eu me lembro também a gente estava comentando do intercâmbio na Paris 10, já no final do curso dele de graduação, e não vou esquecer nunca da defesa dele de monografia, de TCC de final de curso, orientado pela professora Miraci, que a banca, se não me engano, foi eu, Davi e a Miraci, não Isso foi mesmo, isso? isso mesmo. E aí a Miraci ficava brincando, porque o Gabriel usava um bigodão, assim, ela falava assim, você não vai cortar esse bigode não, menino? Verdade. Ai, ai, saudade da Miraci também. Sim. Vou passar então a palavra para o professor Gabriel. Pra ele, se puder, Gabriel, falar um pouco da sua trajetória também, né, uma trajetória no direito e na filosofia, com experiência docente nas duas áreas, também na pesquisa, né? Então, se puder falar um pouquinho e aí entrar no tema, o tema da conferência, eu não falei, é constitucionalismo e populismo. E acho importante, se você puder falar um pouco de como é que essa reflexão ela se situa na sua pesquisa atualmente, Uhum. né? Então tá com você a palavra. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Com prazer, Marcelo. Muito obrigado, em primeiro lugar, a você pelo convite, ao Rodrigo pelos aspectos técnicos e acadêmicos aqui por detrás das câmeras. Um grande prazer conversar com vocês do grupo Teoria Crítica e Constitucionalismo. E um prazer, Marcelo, relembrar essas histórias com você, né? Eu não tenho o prazer de ter escrito lá no meu Lattes que você foi meu orientador, mas é como se fosse, né? Você nos orientou muito nessa trajetória toda, e boa parte do que eu vou falar aqui, eu devo muito a essa tradição que você era o representante, e é ainda, né, representante de uma longa tradição de reflexão sobre o constitucionalismo, e, e de uma certa articulação, eu acredito,
entre o direito e a filosofia, de uma maneira muito singular, muito criativa também, né? Eu acho esse tema da criatividade, eu vou voltar a ele depois, que eu acho fundamental, né? E, de fato, eu me enveredei por essas duas áreas, né? Por um lado, indeciso entre elas, mas, por outro lado, também apaixonado pelas duas. E isso me levou a ter uma formação, assim, um pouco anfíbia, e uma atuação um pouco anfíbia também, né? Eu acabei me tornando professor de filosofia, né, na Universidade Federal da Paraíba, professor de filosofia política, mas muito próximo de uma grande área que a gente chamaria de filosofia continental contemporânea, né? E, e o desafio, de alguma maneira, já entrando aqui no tema, é tentar articular essa questão com o tema proposto para hoje, que é constitucionalismo e populismo. Se você me permitir, Marcelo, eu vou fazer pequenas menções aqui a um slide. Eu havia treinado fazer isso antes com o Rodrigo. Vamos ver se eu vou conseguir. Acho que sim. Compartilhar. Muito bem. Vejamos se funciona. Uma breves slides aqui para a gente conversar. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Ok. Muito bem. Marcelo, então, eu vou apresentar esse trabalho, que na verdade é uma série de trabalhos que eu tenho escrito desde o ano de 2021, tá? Então, eu vou passar um pouco pelos pressupostos desse trabalho. Na sequência, eu vou conversar um pouco com vocês sobre populismo e subdesenvolvimento, que é a articulação, no fundo, que eu quero fazer, quero te ouvir depois sobre isso. Em terceiro momento, eu vou apresentar esse conceito, né? Eu vou explicar exatamente o que há de idiomático nesse conceito de institucionalidade, assim, em espanhol mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso significa. E, por fim, eu vou apresentar essa noção de ius constitutionale comune e vou discutir exatamente o que é o tema da minha intervenção, que é o constitucionalismo latino-americano e o antipopulismo. Bom, aqui algumas questões que poderiam nos guiar, digamos assim, em termos de uma discussão dos pressupostos e antecedentes desse trabalho, que eu acho que conecta um pouco com o que você estava me pedindo agora há pouco sobre a minha trajetória, né? Existe uma questão interessante, eu acho, na vida acadêmica, isso talvez seja bom dizer para os mestrandos, doutorandos, é que muitas vezes a gente vai a um tema, a gente começa a se dedicar a um tema por uma razão totalmente contingente, né? Uma obra do acaso, muitas vezes. E esse acaso, muitas vezes, tem a ver com dinheiro e com financiamentos, né? Que a gente recebe. Então, no ano de 2021, eu, eu recebi um financiamento para fazer uma espécie de estudo pós-doutoral junto à Universidade de Rijeka, que é uma cidade que fica na Croácia. Tem uma universidade por lá, e, e eles tinham um edital aberto sobre o populismo, justamente. E eu tinha um trabalho anterior, eu vinha desenvolvendo um trabalho anterior, um projeto anterior de pesquisa, sobre a noção de instituição e de instituições. E isso tinha toda uma discussão também à época com o tempo do constitucionalismo, que é uma questão muito cara a você, né? Na época eu estava desenvolvendo um trabalho que tinha como título provisório a pergunta ainda dá tempo, né? Sobre a relação entre as instituições e as mudanças climáticas. Bom, esse projeto foi interrompido ali naquele momento porque eu fui, digamos assim, convidado a desenvolver um trabalho sobre o populismo no pós-doutorado, e esse trabalho rendeu as três publicações que eu enviei a vocês, né?
sobre cortes e populismo, sobre a lei da transformação, e esse trabalho que eu vou apresentar hoje de uma maneira mais direta, que é a relação entre o constitucionalismo latino-americano e o populismo. Tá? O que eu posso dizer a respeito dos pressupostos? Assim, eu acho que isso talvez seja até mais importante do que propriamente as discussões e conclusões às quais eu vou chegar. Vocês me ouvem, né? É que a minha tela deu uma travada aqui, mas tudo bem. Vejam só. Sim. O que acontece, Marcelo e Rodrigo e colegas? Esse financiamento me deu a oportunidade de discutir duas coisas que eu queria discutir há algum tempo. A primeira delas é a própria noção de populismo. E isso tem a ver com uma questão que eu considero bastante relevante, que é a atualidade desse tema. Porque na leitura que eu faço, especialmente conversando com os colegas europeus, eu tenho a impressão que a tática populista ela se tornou uma espécie de, eu diria quase de linguagem dominante nas esquerdas, sobretudo europeias, mas eu acho que seria possível desenvolver um argumento de que ela também tem uma grande penetração em outros territórios, em outras territorialidades, como, por exemplo, na América Latina. Só qual é o grande problema dessa história toda? É que se, por um lado, a tática populista, ou seja, uma espécie de discussão sobre hegemonia e populismo no combate ao neoliberalismo, se tornou dominante, a chegada ao populismo, ela se deu muito mediada por uma série de estudos que tem, pelo menos nas esquerdas, um referencial importante, que é a obra do Ernesto Laclau, e os trabalhos da chamada Escola de Essex, né? Que o Laclau dava aula lá em Essex e tem toda uma série de autores que foram formados por lá e que defendem justamente o populismo como uma tática, né? Como uma tática política ou a tática política das esquerdas. Né? Só que isso se deu ao custo, e eu discuto isso muito nos meus trabalhos, de um certo apagamento da discussão, a gente poderia chamar até da teoria populista latino-americana. Né? Você vai encontrar nos textos de referência da área discussões sobre o populismo russo, ou seja, a origem do populismo são os russos do século XIX, ou os populistas são os franceses que combatiam, ou que no contexto da discussão sobre Napoleão, sobre Luiz Napoleão, ou o populismo é, na verdade, uma referência ao chamado People's Party dos Estados Unidos, e ali teria sido a origem também no século XIX do populismo. Muito bem, essa discussão vai se desenvolvendo, e em boa parte desses estudos a gente vê só notas marginais à produção latino-americana sobre o populismo e sobre os casos latino-americanos relativos ao populismo. Recentemente, no ano de 2024, eu fui a uma conferência em Bremen e um dos autores disse assim, existe um parênteses na história do populismo, que é o populismo latino-americano, mas o populismo latino-americano é um Frankenstein, então a gente não precisa discuti-lo. Por quê? Aí é a minha hipótese, digamos assim. Porque a discussão sobre o populismo latino-americano é uma discussão que trata o populismo como um fenômeno contraditório. Esse é um ponto muito importante. É um fenômeno contraditório, um fenômeno ambíguo, e, portanto, um fenômeno que não nos dá respostas imediatas. Então, esse é um ponto muito importante. Então, veja, se no cenário do populismo atual a gente tem uma discussão ampla sobre a atualidade do populismo, essa discussão ela veio caminhando, negando, de alguma maneira, esse populismo latino-americano, e a gente tem duas vias muito claras. Uma via que a gente poderia chamar de liberal, Marcelo, que vai criticar o populismo por ser justamente antiliberal, digamos assim, e vai
e vai usar esse termo para identificar coisas que são muito diferentes. Então, a gente vê em estudos sobre o populismo quadros e análises, tanto qualitativas quanto quantitativas, que vão colocar no mesmo balaio, no mesmo saco, Allende e Bolsonaro, né, para criticá-los. Né. E você vai ter esse outro lado, que curiosamente existe um quiasma muito interessante sobre isso na Associação Europeia de Ciência Política, que o grupo de trabalho chamado de antipopulismo, o estudo do antipopulismo, é composto por populistas. Né? Então, eles vão estudar como se formam estratégias antipopulistas. A referência dessa área é um autor que também estudou em Essex, que é o Stravakakis, professor da Universidade Aristóteles de Tessalônica, um grande nome aí dos estudos sobre o antipopulismo, justamente porque eles partem de uma defesa do populismo. Né? Então, eles vão estudar as estratégias antipopulistas que vão se constituindo nos diversos países. E de alguma forma, esse texto que eu escrevi sobre o constitucionalismo dito latino-americano, eu vou tentar explicar um pouco melhor o que eu entendo por isso, dialoga com essa literatura, porque eu quero entender como que esse constitucionalismo se constitui como uma estratégia antipopulista. E aí a gente vai discutindo isso um pouco melhor, tá? Então, esse trabalho, enfim, que eu desenvolvi lá junto à Universidade de Rijeka, me deu a oportunidade de discutir esse tema que eu acho importante, mas me deu a oportunidade de fazer uma coisa que eu considero fundamental, que é justamente o gesto, para mim, o gesto filosófico fundamental, que é o gesto de tematizar os seus pressupostos. Então, isso me deu a oportunidade de entender também o que está pressuposto no que eu chamaria de uma defesa, ou de uma inclinação prévia em direção ao constitucionalismo, da minha parte. Né? E um pouco desse texto é para tentar entender esses pressupostos. Né? Muito bem. Então, a pergunta que eu vou fazer aqui hoje é: o constitucionalismo nas Américas é uma estratégia antipopulista de desenvolvimento? Essa é a pergunta. E a hipótese é uma versão dominante do constitucionalismo latino-americano. A gente pode discutir esse dominante depois, mas eu diria uma versão dominante do constitucionalismo na América Latina acredita que o constitucionalismo é uma estratégia de transformação social mais adequada justamente à transformação social do que o populismo. Então, a gente vai ver como isso vai se encaixar. Muito bem. Bom, para começar essa discussão, eu vou usar uma palavrinha que também tem uma série de discussões de fundo. Mas eu vou tentar entender aqui, Marcelo, como que o constitucionalismo se insere no campo mais amplo daquilo que a gente chamaria de um pensamento latino-americano, certo? Tentar localizá-lo, aterrizá-lo nesse contexto mais amplo. E eu estou seguindo aqui uma indicação feita por um historiador chileno chamado Eduardo Deves Valdés, que diz o seguinte: se a gente quiser entender o que é a constituição do pensamento latino-americano no século XX, especialmente na transição de um modelo de intelectualidade que era mais baseado numa ensaística literária para um modelo de ciências sociais, essa transição se dá com uma pergunta fundamental, que é a pergunta: por que o subdesenvolvimento? Ou, para ser mais preciso, eu diria o seguinte: a pergunta seria: por que não o desenvolvimento? É a tese do Valdés. Porque, bom, em larga medida, as várias vertentes do pensamento latino-americano respondem a essa primeira pergunta que foi formulada pelos cepalinos, certo? No momento, a gente vai ver isso daqui a pouco, no momento em que o pensamento econômico da CEPAL começa a perder a sua preponderância na América Latina, e a gente vai ver uma miríade de inclinações teóricas surgindo. A gente vai pensar, por exemplo,
na teologia da libertação, a gente vai pensar no pensamento decolonial, no pensamento democrático da América Latina. Todas essas várias correntes teóricas, de alguma maneira, elas herdam esse problema. Elas herdam esse problema, muitas vezes sem tematizá-lo diretamente, mas esse problema do desenvolvimento, entendido não só, tá, Marcelo e colegas, como desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento num sentido mais amplo, né? O Celso Furtado vai elaborar isso muito bem. É o desenvolvimento no sentido das nossas necessidades fundamentais e dos nossos valores, né? E isso inclui a economia também, mas não só, né? Desenvolvimento cultural, ético, tudo que a gente puder pensar cabe nessa palavra de desenvolvimento, que é propositalmente subdeterminada, justamente para a gente poder discuti-la com um leque mais amplo, né? Então, bom, a pergunta, por que não desenvolvimento? É a pergunta de algumas dessas figuras aqui que eu estou ilustrando, né? Sobretudo aqui o Raul Prebisch e o Celso Furtado, né? Que vão elaborar essa pergunta de uma maneira realmente muito original, muito brilhante, e vão colocar desde os anos 30 esse horizonte de transformação latino-americano sob a égide dessa pergunta. Só que o que vai acontecer? E aí a gente começa a fazer, Marcelo, a ligação com o tema do populismo e das instituições, tá? Uma geração depois, nós vamos ter autores que... um minuto. Eu tenho esse pequena citação aqui do Furtado, né, que diz: bom, o subdesenvolvimento é um processo especial devido à penetração de empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas. O que é preciso relembrar? É impossível a gente abarcar esse tema na sua completude aqui hoje em 40 minutos, né? Mas o que eu gostaria de lembrar aqui é o seguinte: a grande novidade desse pensamento cepalino, dito estruturalista, foi entender que o subdesenvolvimento não era uma ausência de desenvolvimento. E não era, tampouco, um estágio prévio ao desenvolvimento. O subdesenvolvimento era, na verdade, um lugar. Ele era uma posição numa estrutura, vamos chamar isso de capitalismo, uma posição de certas nações nessa distribuição internacional do trabalho que tinham a função justamente de serem subdesenvolvidas. Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. Ou seja, o desenvolvimento não é uma ausência de desenvolvimento, ele é uma relação no horizonte do capitalismo global. Certo? Esse ponto é fundamental. E aí, Raul Prebisch, Celso Furtado, Cepalinos, vão passar anos pensando em estratégias para romper esse ciclo que faz com que a economia seja primarizada e que, portanto, os países subdesenvolvidos sejam colocados nessa posição, nessa estrutura do capitalismo global. Famosamente, eles vão propor coisas como substituições de importação, né? Eles vão mirar muito, né, nas estratégias, por exemplo, de Perón e de Vargas, né? Vão tentar estudar, vão tentar guiar esse processo. Mas uma geração depois, então, na geração que a gente pode chamar, já nos anos 60, nos anos 70, né, quando surge uma variação desse modelo que a gente vai chamar de teoria da dependência, que na verdade são teorias da dependência muito diferentes entre si, mas elas tinham uma coisa em comum, que era, elas compartilhavam um diagnóstico que era o seguinte, e esse é o diagnóstico que me interessa. As condições que os cepalinos haviam estabelecido, tanto do ponto de vista demográfico quanto econômico para o desenvolvimento, haviam se apresentado. Havia indícios de que você tinha os elementos para dar o salto para o desenvolvimento. No entanto, o desenvolvimento não ocorreu. Por quê? Ótimo. Essa pergunta, para mim, é fundamental. E essa pergunta é a pergunta que vai gerar as dissidências dentro dessa teoria da dependência, que vai, na verdade, reformular o ponto que era basicamente econômico lá dos anos 30, em termos mais sociais e políticos.
E aí, a gente vai ter uma questão que me parece muito interessante, Marcelo, que é a seguinte. Para responder a pergunta de por que o desenvolvimento não ocorreu, se as condições que os cepalinos haviam colocado existiam, então devia haver uma outra explicação, que não meramente econômica, para a ausência de desenvolvimento. E a resposta para isso passava, eu diria, por um debate que a gente não vai poder delinear tão bem agora, mas seria um debate entre o internismo e o externismo de razões, ou o internalismo ou externalismo, conforme for a tradução que você prefira. Para os externistas, as causas da dependência, né, eram majoritariamente externas. Elas tinham a ver com as relações internacionais, elas tinham a ver com as pressões dos países centrais do capitalismo, eram pressões externas. Mas há um grupo, e talvez o melhor exemplo você conhece muito bem, que é Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, vão desenvolver uma tese internista, que é, olha, existe a pressão externa, mas essa pressão externa precisa se articular com problemas internos. Problemas de ordem política, social e institucional. Aqui começa a surgir um vocabulário institucional interno, certo? Uma das questões que eles vão levantar, portanto, é uma variação ou uma pluralização nos atores relevantes para essa dinâmica de dependência. Então, ao invés de trabalhar com uma ideia de uma elite e um povo, digamos assim, eles vão pluralizar essas análises e vão começar a notar que atores como uma burguesia dependente, uma oligarquia tradicional, as massas urbanas e os trabalhadores rurais têm interesses divergentes. E eles oscilam de maneira divergente conforme o estudo de caso que eles vão realizar nos países, sobretudo do Cone Sul, né? Mas do México também, da América Latina em geral. Então, o que vai acontecer aqui? Vai haver um diagnóstico, que é o diagnóstico que coloca em questão o problema do populismo. Que diagnóstico é esse? É o diagnóstico de que as estruturas institucionais da sociedade estavam capturadas por certos grupos sociais que tinham interesse na dependência, tá? Nomeadamente a oligarquia tradicional, que é uma oligarquia que ganhava com a dependência, que ganhava com o subdesenvolvimento. E, de certa forma, também os trabalhadores rurais que se conectavam a essa oligarquia tradicional. O que não havia, portanto, então quem estava sendo alijado desse processo era uma burguesia modernizante, tá? E as massas urbanas. E aí, o que é o populismo? E aqui a gente já entra, Marcelo, no tema que eu quero discutir com vocês hoje, que é a recuperação dessa leitura latino-americana sobre o populismo. Você vai reconhecer as minhas tendências aqui intelectuais, mas eu diria o seguinte: a leitura que vai ser feita do populismo na América Latina é, em primeiro lugar, uma leitura retrospectiva, ou seja, a grande teoria sobre o populismo, ela ocorre 20, 30 anos depois das principais experiências populistas de Perón e de Vargas, tá? Na década de 30. Então elas vão ocorrer nos anos 60 e nos anos 70. Retrospectivamente, olhando para trás, para entender os fenômenos que tornaram conturbada aquela passagem que os cepalinos haviam descrito, né, em termos da passagem para o desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, é uma leitura retrospectiva, e em segundo lugar, eles promovem o que eu chamei de uma leitura transicional do populismo. É isso que está completamente apagado, eu acho, do debate atual sobre o populismo. Por quê? Porque o populismo, para autores como o próprio Fernando Henrique, mas sobretudo para autores como Ottaviani, o Di Tella, lá na Argentina, né? Esses autores tinham entendido uma coisa que eu acho que é fundamental. O populismo é uma estratégia de modernização. Certo? Ele é uma estratégia de modernização. Ele é uma estratégia de modernização
dadas as condições de captura das instituições por esses poderes que ganhavam com a dependência. Esse é o diagnóstico que eles vão ter, certo? Então, o populismo, como é que a gente poderia descrevê-lo? Tá? Vargas e Perón aqui são os modelos, tá? São os modelos dessa análise. E o populismo vai ter algumas características que vão ser descritas, por exemplo, pelo Otávio Vianney aqui no Brasil. Primeiro, Marcelo, o populismo é não revolucionário, certo? Ele é não revolucionário. O que significa que quando as contradições de classe, essa é a leitura do Vianney, tá? Quando as leituras de classe vão se acirrando, ele tende a deixar o povo na mão, certo? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, o populismo é uma estratégia de modernização baseada na mediação de contradições. Então, ele é um grande acordo entre esses atores aqui que a gente viu aqui acima. Certo? Ele é a possibilidade de criar um acordo entre esses grupos, nomeadamente entre a burguesia dita dependente, ou seja, a burguesia modernizadora dos grandes espaços urbanos e as massas urbanas. Então, ele tem uma característica que é ser mediador e ser baseado em acordos, certo? Um acordo pela modernização. Então, o tema da modernização é fundamental, certo? E aí, uma grande discussão que os intelectuais latino-americanos vão ter no período é justamente como se posicionar em relação a esse fenômeno. Vejam só. Eu vou citar dois trechinhos aqui que eu acho interessantes. O primeiro do Vianney, que diz: o populismo tem um caráter intrinsecamente não revolucionário. É taxativo. Tem um caráter não revolucionário. O de Taylor diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: os intelectuais têm, no entanto, eu acrescentaria esse no entanto aqui, a responsabilidade de manter vínculos e participar de tarefas comuns com o movimento populista, sem perder sua própria identidade e capacidade crítica. Por quê? Porque nesse diagnóstico, o populismo é a única alternativa. Ele é a única alternativa porque as forças produtivas não estão num estágio de desenvolvimento que permitiria qualquer tipo de modernização, muito menos uma modernização de tipo socialista. Então, o diagnóstico é: como essas forças não estão disponíveis, a única alternativa à captura dos poderes, nomeadamente com uma imagem aqui, Marcelo, que vai nos interessar logo adiante, a captura, sobretudo, do poder legislativo. Como o poder legislativo está tomado, a única alternativa é acreditar num populismo modernizante, se conectar com esse movimento, tentar guiá-lo, mas sempre mantendo um olhar crítico. Então, vejam, para onde isso nos leva? Tá? Se esse é o diagnóstico ali dos anos 60, nos anos 70, quando a gente vai chegando ao final dos anos 70, o paradigma estruturalista na economia vai perdendo força. E vai perdendo força, inclusive, na América Latina e inclusive na CEPAL. Porque há uma série de discussões, depois a gente pode, se for o caso, levantá-las, mas existe uma série de discussões sobre contra-exemplos que surgiram na teoria, tem toda uma discussão sobre o papel de países como a Coreia, que em tese provaria que os estruturalistas estavam errados, que era possível um desenvolvimento sem aqueles mecanismos, né? Mas o fato é que começa a surgir um vocabulário que está muito ligado ao neo-institucionalismo na economia. Tá? Eu coloquei aqui uma foto do livro do Douglas North, que é, digamos, a referência sobre isso, né, sobre o institucionalismo, o neo-institucionalismo na economia. E, em larga medida, o diagnóstico que vai ser feito é o seguinte: eu estou tirando isso aqui quase ipsis literis de uma passagem desse livro aqui, Institutions, Institutional Change and Economic Performance. O North diz o seguinte: aquilo que os cepalinos dizem que é o remédio ao subdesenvolvimento é, na verdade, o veneno. Tudo que eles
o que eles nos dizem que deve ser feito, e aí eu incluiria também a própria noção de populismo, é, na verdade, o que causa os males dessas sociedades. Porque, a rigor, e é isso que eles vão, que os institucionalistas vão defender, o que você tem é uma... O modelo que vai começando a prevalecer é esse de que, na verdade, você precisa ter instituições fortes. São instituições que promovem o desenvolvimento. Por quê? Porque instituições nada mais são, segundo esse modelo, do que regras do jogo social e do jogo econômico. Regras distribuem incentivos. Elas formam o arcabouço do jogo. Tá errado aqui o meu slide, mas basicamente o que eu estou querendo dizer é o arcabouço do jogo pode ou não significar o desenvolvimento. Então, dependendo das regras do jogo, há desenvolvimento ou não. Certo? Então, eles são, por essência, anticepalinos ou antiestruturalistas. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: o que vai causar o desenvolvimento são as regras do jogo. E regras do jogo que promovem o desenvolvimento são aquelas que protegem contratos, que protegem a propriedade privada contra a expropriação e que garantem investimentos na educação. Certo? Como consequência, a leitura desses textos na América Latina é muito interessante, Marcelo, porque eles vão defender o seguinte: o que nós temos, a palavra que vai surgir é a palavra institucionalidade. Essa palavra surge como um termo de arte, um termo técnico, que é utilizado sempre, do ponto de vista performativo, num sentido negativo. Quer dizer, o nosso problema é que a gente não tem institucionalidade. Esse é o nosso problema. Esse é o problema da América Latina. Nós não temos institucionalidade. Certo? E porque nós não temos institucionalidade, nós não temos desenvolvimento. A própria CEPAL vai escrever relatórios defendendo coisas muito similares a isso, eu cito isso nos textos. Tá? Qual é a tradução disso para o direito? Eu já vou me encaminhando aqui para a metade final, vou precisar de mais 10 minutinhos. Veja que coisa curiosa. Na década de 70, um ex-assessor do Allende, chamado Eduardo Noboa Monreal, escreveu esse livro que eu não sei se vocês conhecem, que se chama O Direito como Obstáculo à Mudança Social. Esse é o texto, Marcelo e colegas, de um sujeito que trabalhou com Allende. Trabalhou do ponto de vista do socialismo por meio das instituições democráticas. E que, ao final, se torna um desencantado, por razões óbvias. Né? Ele vai dizer, olha, a gente tentou de tudo, mas não dá. O direito, como ele diz, é um termo muito interessante aqui, né, em espanhol, mas que dá para traduzir em português. O direito está na zaga da sociedade. É isso que ele diz, está na zaga. Ele joga defendendo contra a mudança. E não tem o que fazer. Pelo direito não dá para mudar. Isso é o sentido desse texto aqui. Curiosamente, cerca de 20 anos depois, um pouquinho mais, um outro constitucionalista chileno, chamado Javier Couso, vai escrever exatamente o seguinte, olha só que coisa curiosa, menos de 20 anos depois, já tinha mudado completamente o panorama dessa questão. Porque para os constitucionalistas, e eu diria, para um grupo de constitucionalistas, tá, Marcelo, depois a gente pode discutir isso, a coisa se inverte completamente. Isso aqui é uma frase do Novo Monreal ainda, tá? Que ele diz, há alguns anos nos inquieta comprovar que o direito perdeu a sua vitalidade e que deveria ser própria e que começa a pesar como um peso morto sobre o desenvolvimento e o avanço das estruturas sociais. Isso é o Novo Monreal. Esse é o desencanto da década de 70, o desencanto com o direito está na zaga, o direito não promove mudança social nenhuma. Anos depois, Javier Couso, em 2006, diz, nesse capítulo meu objetivo é mostrar como na América Latina a lei acabou sendo percebida como um instrumento de transformação social pelos mesmos grupos que a consideravam logo antes como um instrumento de dominação social. É isso que quer provar o Couso aqui, que mudou a percepção dos juristas.
os mesmos juristas, digamos assim, inclinados à esquerda, inclinados às transformações sociais, esses mesmos juristas que acreditavam lá com o Novo Monreal que o direito estava na zaga, o direito era um empecilho à mudança social, a partir dos anos 90, começam a acreditar que ele é, na verdade, o propulsor da mudança. Como se deu essa mudança? É isso que a gente vai tentar explicar agora, tá? Eu trabalho, eu coloquei alguns marcos aqui para a gente pensar nisso, tá? O primeiro deles é a criação do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional na década de 70, salvo engano, no ano de 77, que eu acho que nos ajuda a pensar uma certa divergência com aquele argumento do Samuel Moyn. Não sei se vocês conhecem esse autor lá, um historiador do direito de Yale, que tem aquela tese de que os direitos humanos são a última utopia e que, em face das transformações sociais, os juristas começaram a acreditar, na verdade, na mudança pelos direitos humanos, porque eles foram exilados, eles voltaram e eles agora não acreditavam mais em revolução, acreditavam em direitos humanos. Tudo bem. O que eu acho que, na verdade, é mais próximo da realidade, é isso que eu estou tentando desenvolver aqui, que é o seguinte. Esses juristas, inclusive, que foram exilados e que foram se encontrando nessas associações para discutir direito constitucional numa época que você sabe muito bem, era muito difícil debater esse tema pela série de ditaduras que haviam no continente, eles começam a desenvolver uma tese que é a seguinte, que é uma conexão entre a tese neo-institucionalista na economia e uma ideia de Estado de Direito, de Estado constitucional, que eles estavam desenvolvendo. Nessa época, a gente começa a ver textos debatendo, como por exemplo no Brasil, a ideia de efetividade das constituições, né, das normas constitucionais, mas sob o viés da institucionalidade. O que começa a surgir desse fenômeno? Primeiro, eu diria que os constitucionalistas, eles reelaboram o tema institucional fundamental, ou seja, ao invés de defender como o North, que a institucionalidade depende de proteção de contratos, proteção da propriedade privada, de investimento da educação, eles vão ampliar essa ideia de institucionalidade para uma visão do Estado de Direito, certo? Que inclui direitos fundamentais, que inclui também direitos sociais, na medida das inclinações de cada autor, tá? Mas agora eles vão ampliar essa ideia de institucionalidade. A institucionalidade não vai ser só proteção privatística dos contratos, ela vai ter uma dimensão pública, de liberdades públicas e liberdades privadas, de direitos fundamentais. E mais do que isso, ponto muito importante, ela começa a ser desenhada a partir de uma lógica comum na América Latina. Ou seja, os países sofrem problemas comuns e eles vão encontrando soluções comuns por uma espécie de constitucionalismo comum, que vai se dando por relações de mimetismo, de trânsito de ideias entre esses juristas, entre esses professores, entre esses membros de cortes superiores. Tá? E dentro dessa discussão, Marcelo, surge de novo o problema do populismo. Surge de novo o problema do populismo num diagnóstico que é bastante discutível. Que é o seguinte. Isso aqui, você lê ipsis literis do que eu vou dizer na obra do professor Roberto Gargarella, tá? Que é o seguinte. O grande problema comum a todos esses países que enfrentaram ditaduras é que há um solo comum que vai para além dessas ditaduras militares. Esse solo comum é, na verdade, um solo populista que se traduz em termos de desenho institucional num hiperpresidencialismo. Então, o populismo, que é, na verdade, considerado por esses autores como uma espécie de chaga comum na América Latina, ele se traduz num reforço do poder executivo, que tende a suprimir liberdades, que tende a se tornar autoritário e que tende a atrapalhar o desenvolvimento. Certo?
Ou seja, é essa a leitura. Ou seja, porque o populismo ele seria, por essência, anti-institucional. E o hiperpresidencialismo, e cá entre nós, para eles, o presidencialismo tucur, muitas vezes, né, teria tendências anti-institucionais e, portanto, ele não é o remédio, ele é o veneno. Ele é a razão do subdesenvolvimento. Certo? É nesse sentido que eu argumento que uma versão dominante, essa versão que se desenvolve a partir dessas leituras, essa versão dominante do constitucionalismo latino-americano vai se desenvolver como uma estratégia antipopulista. O constitucionalismo é visto por esses autores como uma alternativa ao populismo, justamente porque ele é uma alternativa, não em termos de manutenção das estruturas sociais, mas como estratégia de mudança. Esse é um ponto que eu acho que é importante. É um ponto que a gente tem perdido muitas vezes no debate. Esses autores entendem esse antipopulismo, esse constitucionalismo antipopulista, como a estratégia por excelência de desenvolvimento, a única estratégia. Tá? Então, eu já vou finalizando para a gente poder debater, mas o que eu consideraria aqui como... então, resumindo aqui, tá? Constitucionalismo antipopulista, a Constituição como arcabouço institucional. Então, o arcabouço institucional é a Constituição. O populismo é o problema, não a solução. E aqui a gente tem um desenvolvimento dessa tese que é basicamente o seguinte. Se isso é verdade, então, agora, as cortes constitucionais têm um papel fundamental, que é induzir o desenvolvimento pela manutenção da institucionalidade. Certo? É a consequência desses autores e que a gente vai enxergar muito bem, hoje em dia, num projeto que eu não coloquei aqui, mas que é esse projeto que eu chamei não, que tem sido chamado de Ius Constitutionale Comune. O von Bogdan e todos os seus, digamos assim, dos seus partidários, tem desenvolvido essa tese de que na América Latina há um núcleo constitucional comum, tipicamente comparatístico, e que tem exatamente essas características que eu descrevi. Exatamente essas características. E que vai ter, portanto, uma tendência muito forte de ênfase no poder judiciário, de ênfase não só no poder judiciário, na verdade, nas cortes constitucionais, mais do que no poder judiciário. Uma crença nas cortes constitucionais como indutor do desenvolvimento por meio da manutenção da institucionalidade. E aí, o que eu traria aqui para a gente discutir, para além desse diagnóstico, seria o seguinte: quais são os desafios que estão postos, tá? A meu ver, para um constitucionalismo do século XXI, dadas essas questões? A primeira questão que eu acho que a gente tem que formular é quase óbvia, né? Se o constitucionalismo vai ser descrito dessa forma, como é que ele consegue escapar do argumento da juristocracia? Como é que a gente escapa de um argumento de que a gente vai ter um governo de juízes? Extremamente problemático. Bom, eu tenho a impressão, Marcelo, que a nossa tarefa, que é uma tarefa de quem é crítico a esse desenvolvimento, mas que não quer jogar a água fora, como você sempre nos disse, né, desde sempre, que não quer jogar o bebê junto com a água, né, jogar fora o bebê junto com a água, a gente tem algumas agendas propositivas que podem ser interessantes no futuro próximo. Porque eu acho que há espaço para pensar o constitucionalismo, não como uma alternativa entre populismo e institucionalidade. Isso, para mim, está bem claro. O constitucionalismo que eu acho que a gente defende não é nem uma coisa nem outra. Mas se a gente pensa o constitucionalismo assim, a gente tem algumas questões para resolver.
Claro, a gente tem que entrar nesse debate óbvio da juristocracia, mas esse debate não é o mais importante, eu acho, para a gente. É um outro debate que é importante, que é o seguinte. Eu diria assim, o antipopulismo pode se justificar pela evolução de equivalentes funcionais da participação democrática em tribunais? A minha questão poderia ser formulada da seguinte maneira, tá, Marcelo? Em que medida os desenvolvimentos desse constitucionalismo indutor de institucionalidade no continente, em que medida eles nos trouxeram avanços e mudanças sociais? Né? Então, a gente tem que saber reconhecer os avanços e também os retrocessos. Se a gente olha para os avanços, a gente precisa entender por que em alguns casos muito emblemáticos, as cortes constitucionais foram capazes não só de defender direitos fundamentais e interesses de minorias face a maiorias que tinham tendências destrutivas. Mas mais do que isso, é como os tribunais foram palco de um reforço comunicativo na nossa esfera pública. É isso que eu estou chamando aqui, junto com o Toibner, mas num sentido um pouco diferente do dele, depois a gente pode discutir isso, de equivalentes funcionais da participação democrática. Ou seja, como é que os tribunais eles podem reforçar a sua legitimidade por meio de um reforço das habilidades comunicativas que ocorrem ali. E qual é o nosso papel aí também? Né? Eu tenho conversado muito com colegas que eu tenho tentado chamar isso de reencontrar uma política do judiciário, mas não uma política da política, uma política do judiciário. Uma política que não é a política que a gente realiza no legislativo ou no executivo, mas uma outra política. Que tipo de política é essa? Quais os contornos dessa política? Então, eu vou encerrando aqui, porque eu já passei um pouco do tempo, mas, deixa eu ver, eu acho que eu tenho um último... Isso aqui é o parágrafo de conclusão do meu texto, né, que eu digo assim, os proponentes dessa segunda interpretação, que eu diria, que querem pensar o constitucionalismo, vão encarar 3 desafios. Primeiro, eles precisam demonstrar a efetividade se a efetividade da Constituição induz o desenvolvimento e em que medida. Então, tem uma discussão econômica a ser feita aqui. Tá? Segundo, eles precisam provar que a democracia não se transforma numa oligarquia do judiciário. E terceiro, eles precisam fornecer evidência de que as transformações implementadas pelo judiciário respondem efetivamente à participação democrática de grupos marginalizados. E é somente sob essas condições, eu diria, que o constitucionalismo pode ser entendido como um antipopulismo em termos diferentes dos termos propostos no estágio atual do debate. Certo? Eu vou ficar por aqui e a gente pode ir discutindo e conversando mais sobre isso, tá bem? Gabriel, nossa, muito obrigado pela exposição, né? Já tinha dado uma olhada nos textos e realmente essa discussão é uma discussão muito instigante, né? É interessante que a gente, mais uma vez, tem uma série de pontos de contato e interesses comuns, né? Bom, sobre essa questão acerca de como que os tribunais, né, poderiam funcionar como reforço comunicativo, como você estava dizendo, né? Ela está, digamos assim, na base da minha tese de doutorado, sobretudo, acho eu, na segunda versão do argumento. Porque a questão é que as pessoas acham que a gente faz edição nova dos livros e as edições novas são meras republicações, quando na verdade não é nada disso. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que não fico satisfeito como é que é? Como diria o Marx, com o método da exposição, né? Uhum. Então, assim, essa coisa de voltar a argumentos e reescrever o argumento até não continuar, para não continuar satisfeito, né? É uma coisa que sempre acontece. Porque nessa mudança digamos que para poder
você sabe muito bem que que na minha tese, eu vou dizer que é papel da jurisdição constitucional no controle de constitucionalidade, sobretudo no que diz respeito ao controle concentrado, que era garantido devido ao processo legislativo, né? Entendendo o processo legislativo aí, quer dizer, como aquela institucionalização das condições jurídicas, né? Para a produção, digamos assim, da legitimidade pela legalidade. Tem um diálogo aí inegável com Habermas, mas também com a própria leitura que o Menelik faz do Habermas, né? Mas aí tem um argumento, tem um elemento que talvez que eu acho que eu trouxe na edição de 2016, quer dizer, o livro foi publicado a primeira vez em 2000. Mas em 2016 tem um argumento que, de certa forma, está recuperado no, no artigo que depois eu publiquei falando sobre a tese, que é a seguinte, olha só, é que talvez eu coloque digamos, uma certa orientação, um sentido na garantia desse devido processo legislativo. O que eu vou dizer basicamente é que na verdade, a jurisdição constitucional ela tem que garantir o devido processo legislativo no sentido de retroalimentar o debate público, né? Então, isso é uma novidade, porque isso não está na tese. Isso não está lá em 2000 não está lá em 1999, 2000. Né? O que eu falo, na verdade, é é, que se os, quer dizer, a garantia dos direitos fundamentais como condições jurídicas de institucionalização da democracia, né? Então eu digo assim, a jurisdição constitucional deve retroalimentar e reforçar a dinâmica democrática e o processo público deliberativo, reconhecendo inclusive novos sujeitos e novos direitos por meio de uma interpretação inclusiva e aberta ao porvir da Constituição, vista como um processo histórico de aprendizagem social com o direito e com a política de longa duração. Isso não está lá em 99, mas está cada vez mais reforçada essa ideia de que tem um sentido a garantia desse devido processo legislativo. Agora, não é, obviamente, aquilo que o Barroso andou defendendo recentemente, em que o devido processo legislativo assume aquela ideia de um devido processo substantivo, né, em que a jurisdição constitucional ela predetermina, né, axiologicamente o processo legislativo. Não é isso, porque, na verdade, isso acaba assumindo, digamos assim, certos ares tutelares, vamos dizer assim. Né? É muito mais no sentido de que se eu, por exemplo, reconheço direitos, né, a grupos marginalizados, né, eles são incluídos no debate público. Né? Quer dizer, sabe o que me lembra? Quer dizer, em que sentido que eu pensei isso? Pensei muito no caso de uma decisão como Brown versus Board of Education. Não tanto a decisão ela mesma, mas o modo com que ela foi relida retrospectivamente. Quer dizer, no valor retrospectivo daquela decisão. Não deixa de ser o caso, por exemplo, a gente estava falando antes da gente começar, do caso do reconhecimento das uniões homoafetivas, vamos dizer assim. A decisão ela mesma é uma decisão muito criticável, porque ela é uma decisão que tenta, de certa forma, enquadrar, né, assim, relações homossexuais no modelo tradicional heterossexual de família. É uma decisão familista nesse sentido. Mas ela é uma decisão para além dela mesma. Né? Acho que Menelik fala disso muito bem. Então, retrospectivamente, é possível ler essa decisão para além dela mesma. Né? O que ela faz, na verdade, o que essas decisões fazem, como o caso, por exemplo, do caso Brown, de certa forma, é dizer, olha, essas pessoas elas têm legitimidade de participação na esfera pública. É reconhecer, digamos, essas pessoas como dotadas de cidadania, digamos assim.
né? Quer dizer, então você reforça o debate público, né? Quando uma decisão dessa ela é apropriável, inclusive no caso dos Estados Unidos, pelo movimento de direitos civis. Na luta, por exemplo, pela integração das escolas, das cidades, enfim. Quer dizer, você, na verdade, está empoderando, digamos assim, essa população na medida que você os reconhece como sujeitos de direito, vamos dizer assim. Então, eu pensei muito nesse sentido. E é interessante porque, de certa forma, isso desloca a discussão para o problema é, do medo da juristocracia, assim, né? Porque se é papel, digamos assim, de um tribunal constitucional, digamos assim, né, ao reconhecer direitos, empoderar atores políticos, né, e não, na verdade, se substituir a eles, né? Então, eu acho que essa é uma diferença importante que pode ser, digamos assim, de alguma maneira trabalhada, né? Gostei de te ouvir sobre quando você faz essa recuperação, digamos, do estruturalismo da CEPAL até a, as teorias da dependência ao institucionalismo e ao não institucionalismo, porque eu me preocupei muito com esse tipo de discussão, até para tentar fazer uma contraposição a uma outra leitura dos retratos do Brasil, que é a leitura uh, patriarcal patrimonialista, vamos dizer assim. É claro que é gente demais dentro desse pacote, mas é possível, de certa forma, reconhecer uma linha de continuidade que vai do Gilberto Freire ao Sérgio Buarque de Holanda e mesmo ao Faoro, né? Se a gente pega uma discussão que vai do estruturalismo à teoria da dependência, por exemplo, você começa a construir uma leitura diferente, digamos, da história da América Latina e do Brasil, que não é exatamente uma leitura fundada na ideia do patriarcalismo, do patrimonialismo, que ela aponta para além disso. E, por outro lado, também, ela não está tão contaminada assim pela cartilha oficial, né, do Comintern, vamos dizer assim. Não está tão contaminada assim pela linha do pela linha soviética do Partido Comunista. Porque a linha do Partido Comunista é uma linha muito etapista, vamos dizer assim, né? Eu acho que talvez é muito mais significativa nessa leitura um Nelson Werneck Sodré, por exemplo, que está muito vinculada a essa visão do Partido Comunista brasileiro, né? E dessa ideia de que de que o desenvolvimento, quer dizer, que as transformações sociais se dão por etapas que não podem ser, digamos assim, você não pode deixar de passar por essas etapas para poder alcançar o socialismo e o comunismo, né? E eu acho que essa é uma visão que ficou clássica, né, do Partido Comunista Brasileiro. Vamos apoiar a consolidação de uma democracia burguesa, porque sem isso não há como chegar ao socialismo e ao comunismo, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que, nesse caso, essa passagem crítica, né, do estruturalismo para as teorias da dependência, principalmente se a gente pensa no caso das teorias marxistas, digamos assim, elas, de certa forma, escapam desse tipo de leitura etapista, né? Porque eu acho que a grande sacada por exemplo, de um autor como Celso Furtado, como você estava falando, é perceber que o subdesenvolvimento faz parte do desenvolvimento. Quer dizer, que o desenvolvimento produz subdesenvolvimento. Isso é fantástico, na verdade, né? Porque o desenvolvimento produz subdesenvolvimento, porque nós estamos falando de uma economia capitalista global, né? E, enfim, acabei entrando um pouco por essa discussão aí também porque volta e meia eu acabo voltando para o tema da persistência da escravidão na sociedade capitalista. Isso é uma coisa que me interessa muito em termos de discussão, né? Enfim, e essa recuperação, por exemplo, de uma história econômica mais recente, depois do Dale Tomisch, esse pessoal, é uma coisa que me interessa muito.
Mas essa questão da relação entre populismo e constitucionalismo, né, é uma coisa que me incomoda muito na leitura desse pessoal, feito Iane, Verfó, e mesmo o Fernando Henrique, talvez aqui eu esteja um pouco influenciado pela leitura que o Jorge Ferreira faz, ah, do modo com que as esquerdas, digamos assim, né, elas se posicionaram em relação ao golpe de 64. Essa é uma questão que eu sei que você já trabalhou muito, afinal de contas, tem tudo a ver com a sua dissertação de mestrado. São autores que vão trabalhar a questão do populismo como uma espécie de uma ressaca pós-golpe. Né? Todos eles, de alguma maneira, estão tentando explicar por que aconteceu o golpe e por que não houve reação popular, sendo que o João Goulart, por exemplo, era um presidente popular, vamos dizer assim. Né? Ele era um presidente que havia acabado de ser vitorioso de maneira estrondosa num plebiscito, né? Porque aquele plebiscito foi uma verdadeira eleição dele como presidente. Ele tinha índices altíssimos de popularidade, mesmo assim foi derrubado muito fácil, sem nenhuma reação popular. Né? Então, assim, eu acho que eles formularam uma teoria do populismo para tentar entender o que aconteceu em 64, sabe? Eu vejo muito o livro como o Colapso do Populismo dentro dessa chave de leitura, sabe? De tentar entender, tipo assim, onde é que nós erramos? Né? Porque se a pergunta da teoria da dependência é por que não houve desenvolvimento, se aquelas condições para o desenvolvimento identificadas pelo estruturalismo estavam presentes, né? Eu acho que talvez a pergunta desses alunos do Florestan Fernandes foi um pouco tentar entender o que foi que aconteceu em 64. E aí é interessante pelo seguinte, porque há um autor brasileiro que faz uma leitura, digamos assim, que tem pontos de convergência e de divergência com esses alunos do Fernando Henrique, do Fernando Henrique, não, alunos do Florestan, que é o Guerreiro Ramos, por exemplo. Né? O Guerreiro Ramos tem ali aquele livro dele sobre a crise do poder no Brasil, que é um texto elaborado no final dos anos 50 e publicado em 1961. Esse é um texto que ele vai tentar entender qual que é o lugar do populismo. Veja, é um getulista que tem uma posição crítica, porque, na verdade, até certo ponto, ele talvez adote essa perspectiva que você chamou de leitura transicional do populismo. Do populismo como uma espécie de uma etapa necessária para o processo de democratização. Porque, na verdade, há em termos de leitura estratégica, né, eles veem esse pessoal todo, e hoje, se a gente for conversar com, com autores que, de certa forma, beberam nessas fontes, né, a gente pode bater um papo depois, por exemplo, com Gilberto Bercovitch. Esses autores, eles veem, como você colocou, o legislativo como lugar das elites econômicas e sociais. Né? Quer dizer, ainda que a gente possa pensar numa mudança das elites, né, é, o legislativo é muito representativo, digamos assim, dessa dessa tradição elitista. Então, e num certo sentido, a gente poderia dizer que é risível, digamos assim, do ponto de vista da história brasileira, mas também latino-americano, acreditar, por exemplo, que nós vamos resolver o problema do déficit de legitimidade democrática num país feito Brasil ou em algum lugar da América Latina com a adoção do parlamentarismo, por exemplo. Né? Na verdade, é entregar o Congresso Nacional de bandeja para um Arthur Lira da vida. Né? Quer dizer, na verdade, consolidar, né, o predomínio do centrão, um predomínio que ele sempre teve, de uma forma ou de outra, ainda que a gente possa discutir quem é que constituiu o centrão,
né? Mas ali tem um núcleo que está aí desde 1500, não resta a menor dúvida, né? Mas é atribuir ao Centrão o governo do país sem nenhum intermediário. Do ponto de vista histórico, é inegável, por exemplo, reconhecer a importância em momentos decisivos, ainda que com todas as contradições, né, do presidencialismo. Porque a gente teve presidentes que tensionaram isso, né, essa hegemonia, digamos assim, das elites no legislativo, que não significa dizer, né, que o próprio presidente não tivesse relações com ela, porque se ele não tivesse, ele seria simplesmente derrubado. Né? Enfim, eu não sei, e aí vem a grande questão. Né? Eu realmente não sei se faz sentido, né, pensar, digamos assim, no, no Tribunal Constitucional como alternativa ao presidente da República. Né? Eu acho que ainda está muito presente, sobretudo no contexto brasileiro, uma certa orfandade de uma elite intelectual em relação ao poder moderador, sabe? Eu, assim, tenho uma certa. Um, eu sou muito cético em relação a esse tipo de coisa, porque, no fundo, é sempre aquela ideia de que tem alguém que tem que forjar a nacionalidade. Aquele papel atribuído ao poder moderador no século XIX, né? E que, uma vez exilado o imperador, digamos assim, né? Determinados grupos passam a disputar esse lugar, quando, na verdade, esse lugar, como diria o Benedicto, numa democracia, tem que permanecer vazio. Né? Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade em entender um papel tão proativo, digamos assim, dos tribunais constitucionais, porque o risco da tutela é muito grande, na verdade. Né? Esse risco de querer bancar o poder moderador na nossa tradição, ela é muito forte. Quer dizer que o tribunal vai disputar o lugar do poder moderador com os militares, com o presidente da República, né? Quer dizer, é isso que garante, digamos assim, a construção, a consolidação da nacionalidade, da soberania, quer dizer, e da cidadania, enfim, né? Eu tenho um pouco de, eu sou um pouco cético em relação a esse tipo de coisa, sabe? Mas por outro lado, eu acho assim que os tribunais têm um papel institucional importante, é o que eu estava dizendo. Acho que é garantido o devido processo legislativo, não no sentido do Barroso, mas no sentido de retroalimentar, né, a própria democracia, empoderando esses atores. Eu acho que ele é muito importante, sim. Se a gente faz um estudo né, digamos, da trajetória do Supremo Tribunal Federal depois da Constituição de 88, é um tribunal muito avesso aos direitos sociais em muitos aspectos. Embora ele tenha sido embora ele tenha tido um papel importante, por exemplo, durante a pandemia, no reforço ao federalismo, por exemplo, que se ele não tivesse feito aquilo, a tragédia teria sido muito maior do que ela foi, pois a gente sabe muito bem que na presidência da República estava alguém que estava disseminando pandemia ao invés de combatê-la, né? É aquele estudo fabuloso lá da USP vai mostrar isso muito bem, né? É, enfim, por outro lado, é um tribunal muito comprometido com uma leitura neoliberal da economia, né? A ideia de austeridade, de privatização, né? Enfim, é algo muito presente no tribunal. E uma leitura completamente esquizofrênica da relação entre direitos individuais e direitos sociais, né? Você reconhece, por exemplo, sei lá, a, o Supremo chegou a bater na trave em alguns momentos com a questão do reconhecimento do direito ao aborto, ah, naquela decisão, por exemplo, sobre as clínicas de aborto, por exemplo, né?
mas não consegue conectar direitos reprodutivos com o SUS, por exemplo, né? Porque é o mesmo tribunal que declara a constitucionalidade da emenda constitucional 95, né? É um tribunal que vem falar de direito à saúde. Então, a solução é o quê? Plano de saúde? Né? Distribuição de voucher? Né? O que, que é isso? Então, assim, é complicado, na verdade, né? Mas eu não quero me alongar muito, não, porque eu quero, realmente quero muito te ouvir. Eu estou achando fantástico, porque, na verdade, assim, é, tem muitos pontos de convergência em termos de preocupação, e, e você traz, na verdade, uma análise muito interessante quando você recupera essa discussão, né, do que seria um constitucionalismo como alternativa ao populismo, né, um constitucionalismo, digamos, transformador como alternativa ao populismo. Só queria comentar uma coisa antes que eu esqueça. Você sabe, eu e o Diogo Bastos Silva escrevemos um livro criticando o Gargarella. A gente tem um livro inteiro, na verdade, criticando tanto a filosofia política do Gargarella, quanto a leitura que ele faz da história constitucional latino-americana, e a questão central dele é a ausência de institucionalidade. É uma das questões centrais. Né? Quando ele critica o novo constitucionalismo latino-americano, em última análise, o que ele está dizendo é isso, que houve uma extensão de direitos fundamentais, mas que esses processos constituintes não se interessaram em, em alterar a sala de máquinas. Né? Sala de máquinas, leia-se institucionalidade, né? Vamos dizer assim. Né? E é um diagnóstico que a gente pode dizer é, incorreto, mas ao mesmo tempo é preciso entender, né, como é que se deu ou como é que se dá, né, a dinâmica constitucional ou a dinâmica política desses países hoje. Inclusive em termos geopolíticos, para poder entender o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo no Equador e mesmo na Bolívia agora, né, com essas últimas manifestações políticas na Bolívia. Não tem como, na verdade, entender o que está acontecendo na América Latina sem pensar as coisas em termos geopolíticos. Porque isso não é uma questão só do interior desses estados. Tem a ver justamente com o modo com que eles se inserem numa economia que é global, né? E o fato de que, na verdade, e de como lidar o tempo todo com a influência econômica, militar e etc. dos Estados Unidos. Né? Mas, enfim, era isso que eu queria comentar. Eu tô doido para poder te ouvir. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Muita coisa para que você levanta, coisas interessantíssimas. É, eu, 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 na verdade, concordo com tudo que você está dizendo, né? Eu acho que é muito interessante. Ah, eu diria o seguinte: por que, em larga medida, eu acho que esse trabalho contribui para a gente qualificar um pouco o debate sobre esse posicionamento dessa parte da parte dos autores e esse desenvolvimento das cortes constitucionais na América Latina em direção a esse papel que eu chamei aqui de indutor do desenvolvimento, né? Porque, vejam, dentro dessa lógica, não há contradição nenhuma. De novo, para essa lógica, tá? Que é a lógica que a gente não tá. Para essa lógica, não há contradição nenhuma nisso que você relata como de uma jurisprudência combativa aos direitos sociais e a lógica de desenvolvimento econômico. Porque, e sequer o risco da juristocracia, para eles, parece tão significativo, justamente por esse aspecto que a gente está discutindo. Porque o poder judiciário, a jurisdição constitucional aparece aos olhos dessas pessoas como uma espécie de mecanismo
dessubjetivado de proteção das regras do jogo. E que, uma vez que as regras estejam protegidas, o desenvolvimento se segue como uma consequência. A gente tem um monte de caso, você lembrou essa jurisprudência da pandemia, mas é bom lembrar, por exemplo, que na própria pandemia, a gente pode checar, eu estava tentando checar enquanto você falava aqui, mas eu não consegui, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas, salvo engano, em 2021, o Supremo julga a validação da autonomia do Banco Central. Por exemplo, no mesmo, na mesma lufada de ar em que está desenvolvendo um federalismo, e que está desenvolvendo, por exemplo, toda uma discussão sobre vacinas, no mesmo, o mesmo Supremo vai lá, salvo engano, com uma maioria acachapante, eu me lembro do voto divergente do ministro Lewandowski, talvez tenha tido uma divergência também subsequente, mas basicamente o tribunal validou, né, a ideia da autonomia do Banco Central, sem maiores discussões, né, sobre o seu conteúdo. Mas por que, eu acho? Porque tem essa ideia de amparar as regras do jogo. E se a institucionalidade estiver defendida, o desenvolvimento se segue. Né? Então, a relação... você lembrou aí a figura do poder moderador, né? É um poder moderador que, em princípio, ele se vê como não subjetivado. É porque ele está simplesmente defendendo de forma neutra um aparato institucional. E isso, a meu ver, tem diversas consequências, né? Tem diversas consequências. Só que o ponto que talvez apareça para nós como problemático é justamente a gente pensar no retorno a essa lógica do populismo. Por que você mencionou muito bem a figura do Guerreiro Ramos, né? Para mim, há na verdade, uma continuidade aqui entre os pressupostos desses autores, né? Que é justamente isso que eu estou chamando aqui de uma dimensão transicional, né? Quando eu tento traduzir isso para termos mais contemporâneos, para debater com meus colegas populistas, eu insisto um pouco que a gente está vivendo uma transição também, né? Uma série de transições, na verdade. Uma transição demográfica muito forte, uma transição, sobretudo, climática, né? Que gera uma série de componentes muito fortes, né? E se a gente fosse pensar usando todo aquele nosso vocabulário, né, Marcelo, da justiça de transição, vamos pensar o que talvez ocorra num futuro pós-Trump, né, nos Estados Unidos, por exemplo, e todas as questões globais que isso vai gerar, de novo, para uma justiça transicional nesses países que foram afetados por guerras e tudo mais. A gente vive um período de transição muito, muito marcado. E eu acho que o populismo, e aqui seria uma defesa desses meus amigos, né, os populistas, eu acho que eles poderiam se defender justamente evocando isso, né, evocando alguns argumentos que você levantou, que são, eu não os descarto como realmente importantes, como esse argumento do poder executivo, que eu acho que é central nessa discussão aqui. Tá? Mas por que eu tenho uma suspeita de que é possível pensar o constitucionalismo para além desse populismo? Justamente por aquilo que você evocou nesses casos de proteção de minorias no tribunal. E que não precisa ser só o tribunal, tá? O argumento de fundo é justamente como você consegue pluralizar o social ao invés de criar mecanismos de identificação muito, muito primários, né? Nesses textos eu não pude debater isso a fundo, e talvez eu tenha que voltar a isso num futuro próximo, né? Mas o que eu acho problemático na estratégia populista e hegemônica, digamos assim, da escola de Essex e do próprio Lacan,
é que eu acho que tem um pano de fundo lacaniano, né, problemático, né, que é o de que, na verdade, os movimentos sociais, os atores sociais, eles vivem uma espécie de falta da completude. E porque eles têm uma espécie de falta da completude, eles projetam numa cadeia de substituições, né, mimética, eles projetam em alguém esse símbolo que vai trazer uma completude que nunca ocorre, tudo bem. Mas o problema para mim é justamente esse, há uma teoria do desejo muito problemática que parte de uma dimensão, a meu ver, anti-institucional, então tem um problema de mediação, né? Tem um problema de mediação das figuras de representação. Então, ela tem um problema com as mediações da representação. Eu acho isso extremamente problemático. E tem uma teoria do desejo que é uma teoria da completude, no final das contas. Né? Eu tenho muito medo do que isso representa justamente para essas populações marginalizadas, né? E eu tenho muitas dúvidas sobre essa famosa ideia, né? Nós somos o 99%, né, contra o 1%. Não que a política não possa ser feita por antagonismo, mas eu acho que esses antagonismos eles precisam ser mediados por essas estruturas institucionais, e é justamente aí que aparece para mim o problema. Então, a meu ver, o desafio é conseguir pensar justamente isso que você elaborou perfeitamente aí. Como é que você sai de desse antipopulismo que é bastante rasteiro, né, em larga medida, e como é que a gente consegue pensar um constitucionalismo que não é nem a queda nesse populismo da identificação e nem um antipopulismo que, por exemplo, coloca abaixo toda a construção histórica do presidencialismo nos nossos países, né? Inclusive como defesa justamente dessa captura, né, do poder legislativo. Então, eu acho que o desafio, digamos assim, que muitas pessoas têm contribuído a ele, você é uma dessas pessoas, certamente, né? Mas toda essa nossa tradição de estudos que, a meu ver, está numa posição privilegiada para pensar esses problemas e colocá-los em termos menos duais, né? Menos problemáticos, como a gente tem tentado elaborar aqui. Pois é, isso é que eu fiquei interessado, porque na verdade você chegou a tocar numa questão que eu acho que é importante. Você estava falando assim, será que a gente deve pensar essa questão mesmo em termos de populismo versus institucionalidade, por exemplo, né? A própria teoria do Laclau, né, que você se referiu, ele vai falar, na verdade, de que haveria uma espécie de tensão entre horizontalidade e verticalidade, né? Eu concordo com você que há um pressuposto lacaniano aí. Só não sei se essa se esse, o problema é que esse desejo de completude é uma paixão inútil, né? Mesmo para o próprio Lacan, que na verdade essa completude ela é impossível, né? Enfim. Mas eu queria te ouvir mais essa questão. Se na verdade, como escapar, então, portanto, dessa dicotomia, né? Populismo e institucionalidade, né? Porque eu acho que e aí você fala da questão de desenvolver, por exemplo, técnicas que possibilitem uma abertura, né? De participação, por exemplo, no caso da jurisdição constitucional, né? Mas uma das questões que é uma coisa que a gente precisa de analisar e assim, todas as vezes que eu me aproximei de trabalhos que vão tratar desse tema, por exemplo, a questão da relevância de amicus curiae, por exemplo, Uhum. né? Ah, tá, são feitas audiências públicas, etc.
há todo um filtro em relação à questão de receber contribuições, etc, etc. Mas toda essa mobilização, ela tem contribuído muito pouco para o processo de tomada de decisão. Eu não Uhum, sei até que ponto não há uma espécie de utilização desses mecanismos como mera legitimação, sabe? E não uhum, como uhum, construção participada dessas decisões. Porque esse risco, na verdade, de um uso legitimador, né, eu acho que ele é inerente ao direito, na verdade. Nós sim. nunca vamos conseguir superá-lo. Né? A questão é como explorar essa tensão, Uhum, né, entre pretensão de legitimidade e uso meramente e uso legitimador. É claro que, na verdade, isso é uma coisa que eu trabalho mais na minha tese de titular, e isso tem a ver, eu acho que isso aproxima muito mais de algumas questões que você também já trabalha mais recentemente, e o recentemente, desde a época da sua tese, que é exatamente tentar entender, né, o que é essa força legitimadora do direito, né? Porque ainda que, né, que o Eduardo Noboa lá diga, né, de que o direito é um obstáculo, né, talvez a grande frustração dele seja perceber, né, que a ambiguidade, digamos assim, da própria forma jurídica nesse caso, né? uhum, Porque é um pouco a crítica que eu estava fazendo lá ao Carl Levenstein e a questão das constituições semânticas, né? Ué, digamos que a enganação só funciona enquanto as pessoas, né, têm a expectativa normativa de que se trata de uma constituição e não de um mero disfarce, né, democrático, vamos dizer assim, uhum, de uma ditadura. É claro que isso quando se torna óbvio pelo próprio exercício do poder, digamos assim, o encanto se perde, né? E a uhum. palavra é essa mesmo. É a aura, o encanto do direito, a força legitimadora do direito se perde. Ou, o como vai dizer o Derrida lá no Force de Loa, o fundamento místico da autoridade, vamos dizer assim, né? Exato. Eu não tenho nenhuma ilusão de que isso passe só pelo tribunal, né? Na verdade, esses textos, como eu havia escrito, eles tinham como foco a jurisdição constitucional. Então, o argumento ele se desenvolvia nessa linha, né? Num debate que, na verdade, a estrutura do meu argumento era tentar dizer o seguinte: olha, tudo bem, então, se vocês defendem isso, vocês têm que ter o ônus da prova de nos provar essas questões que são bastante difíceis, né? Agora, aqui eu estou fazendo um esforço de pensar mais, digamos assim, o que seria a minha posição, né, a posição que nós compartilhamos. E eu acho que isso é muito difícil, sabe, Marcelo? Eu tenho a impressão que assim, a gente não trabalha com futurologia, né? A gente não tem como saber o que vai acontecer e como as coisas vão se desenvolver. Mas a gente tem pistas, né? E eu acho que uma das pistas interessantes partem de um ponto que você acabou de levantar, que é assim, tudo bem, o direito ele sempre vai estar entre esses dois mundos, né? Entre o uso da democracia como pura legitimação e isso que você chamou de uma real influência nas decisões, né? Eu tenho a impressão que algumas pressões são mais bem-sucedidas do que outras. Esse é um primeiro ponto. Se algumas são mais bem-sucedidas do que outras, né, a gente tem que estudar como é que essas bem-sucedidas ocorrem. Que tipo de movimento realmente impactou, né, o, o tribunal, nas suas decisões prévias, né? E a impressão que eu tenho é que esses casos, eles exigem um amplo amadurecimento no seio da sociedade, eles exigem um papel muito importante da academia, como indutor desse debate, né?
Eu vou dar um exemplo aqui, tá? A gente teve recentemente também na pandemia, uma discussão sobre, que eu até escrevi a esse respeito, uma discussão sobre a autonomia universitária Uhum, uhum, no Supremo Tribunal Federal, que envolvia um caso, a meu ver, perigosíssimo de indicação de, vamos usar o termo aqui, Marcelo, de reitores biônicos. uhum, sim. Essa discussão, a meu ver, não foi para frente porque não houve engajamento. Ou o engajamento ele esteve aquém do que era necessário. E isso tem a ver, isso eu digo, é culpa tanto do tribunal, mas é também culpa desses outros atores que circulam a esse redor. Então, Mas, esse mas poderia ser um ponto sim. para a gente Uhum, discutir uhum, seriamente a nossa própria atuação aqui como sim. Mas professores. você não acha, Gabriel, que nesse caso, por exemplo, houve alguma consequência? Porque cá para nós, acabou de haver uma alteração daquela legislação no sentido de que o presidente da República ele não pode se negar a nomear o mais Perfeito. votado na consulta. Sim, Porque isso é extremamente importante, porque toda a discussão era, ele está vinculado à lista tríplice. exato, Uma vez vinculado à lista tríplice, ele pode escolher qualquer um dos três que estão na lista. A exato. posição do Supremo na época era de que ele não poderia extrapolar a lista tríplice, mas que ele poderia nomear qualquer um dos três. Essa foi um pouco a posição Fachin, por exemplo, se não me É. engano, né? E aí eu acho que houve uma consequência em termos de mobilização política, digo, tanto estudantil quanto docente técnico-administrativa, porque agora vem a lei dizendo que o presidente não pode se recusar a nomear quem tiver sido eleito, Uhum, né? Eu acho exato. que isso tem quer dizer, teve algum peso, vamos dizer assim, você não acha, não? Sim, acho. Mas, de novo, nesse aspecto retrospectivo, né? Uhum. É, eu acho que essas discussões, elas se fortaleceram depois, o que não é ruim, não. Isso é Não. aquilo que a gente estava dizendo da retroalimentação, né? Uhum. É um papel importantíssimo. Agora, no momento da votação, chegou a haver um momento em que parecia que... Porque a discussão ali é um caso complicado, porque o reitor, que na verdade foi empossado, ele figurava na lista tríplice, mas com 0 votos. Hum, Ele era a terceira opção, mas ele não tinha recebido nenhum voto, né? entendi. Então ele estava e não estava. E a posição do ministro Fachin, na verdade, era uma posição mais maximalista ali no início, de que, olha, tem que postar o primeiro, tem que fazer valer a autonomia universitária, num Uhum. sentido mais amplo do que, e aí que entra a questão, houve um regresso, né, no voto do ministro que redigiu a divergência, que foi o ministro, salvo engano, Alexandre de Moraes, É. né, sobre um poder do executivo, na verdade, de tomar Uhum. essa decisão, porque a Sim. autonomia universitária, ela, apesar de estar lá no texto constitucional, ela tem o mesmo sentido que tinha na Constituição de 67. Isso é um absurdo. É, então, esse talvez seja um caso legal para a gente estudar, por exemplo. Sim, sim, Os concordo. casos em que essa mobilização é, tem força, né? Uhum. E aí o papel da academia, ele é muito, eu acho que é um papel a ser renovado, né? Muitos, você é um desses, escreve publicamente, né, textos de circulação, mas há uma espécie de alijamento, né, grande ainda, né? Sabe uma coisa que eu acho importante, por exemplo, no caso da presunção de inocência, eu acho que nós conseguimos uma mobilização suficiente com participação ativa, digamos assim, da Sim, doutrina, se é para usar essa exato, expressão, esse termo, é, porque, ao final, quando do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, a gente conseguiu, na verdade, convencer a maioria do Supremo de que aquela leitura que fazia da Constituição era equivocada. Mas, pouco tempo depois, você vai se lembrar da decisão em relação ao Tribunal do Júri. sim, E o Supremo, ou seja, a maioria acaba acompanhando o Barroso, que desde sempre era a favor da execução provisória da pena, né? E havia sido vencido
quando do julgamento das ADCs, no sentido de que, no caso do tribunal de júri, haveria a possibilidade de execução provisória da sentença. Né? Em total, na verdade, incoerência do ponto de vista apenas decisório, mas mesmo normativo do Uhum. Supremo quando toma essa decisão. Quer dizer, o próprio Supremo, por exemplo, sem maiores argumentos, né, afasta, digamos assim, o que até então era reconhecido como um precedente nessa discussão com a decisão tomada nas ADCs, né? Sim. Mas e é interessante, só para poder comentar isso, não vou esquecer, é que naquela época eu escrevi um artigo em coautoria que realmente foi um artigo que eu gostei, porque a gente, por um lado, né, fazia uma referência ao Weber na questão da sociedade aberta de intérpretes da Constituição, mas o Weber ele tinha uma reflexão muito interessante sobre o papel da doutrina na mobilização dessa sociedade aberta. Exato, é Porque verdade. ele lembra? Porque ele vai dizer o Sim. seguinte, que a doutrina ela tem uma espécie, ela tem um papel, digamos assim, lembra muito é, ela tem um papel, na verdade, de mobilizar a opinião pública especializada, né? Isso eu Sim. acho muito interessante, na verdade. É. E acho que a gente tem que trabalhar isso, ainda mais numa época em que ficam aí falando de pluralismo e liberdade acadêmica como neutralidade, né? Pensar no papel político da universidade numa sociedade democrática, eu acho que ela é fundamental, né? Enfim. É verdade, é verdade. Eu acho que isso são, assim, a gente vai ter que entrar mesmo nesse laboratório e ficar experimentando o que dá certo e o que não dá certo Sim. nessas mobilizações. Temos já muito material para trabalhar, né? Uhum. E temos esse horizonte, né? Eu acho que isso é o importante, um certo horizonte de defesa do constitucionalismo. É. E, Na época, a gente fez uma crítica que eu soube que não gostaram muito, não, sabe? uhum, Porque a gente dizia que o tribunal não pode ser uma espécie de intérprete autêntico das suas próprias decisões. uhum, perfeito. Teve gente lá que não Não gostou gostou, né? dessa crítica, não, sabe? É. Mas aqui, eu acho que é um caminho de aprofundamento em termos de pesquisa super importante. Não tem, aliás, é aquela velha história. Nós não podemos abrir mão de uma reflexão sobre a institucionalidade quando a gente trabalha com direito. Eu acho que esse é um grande problema na filosofia política, um grande problema na ciência política também. Uhum, Quando eu discutia com os nossos colegas da filosofia que estudavam Habermas, por exemplo, o sim. déficit de institucionalidade na reflexão era uma coisa assustadora, uma incapacidade de compreensão do que é o Estado de Direito, né? Uhum, E aí o diálogo, por exemplo, com o Thomas é muito legal, por causa da reflexão dele com aquele professor lá da Carolina do Sul, como é que ele chama? Esqueci. Que ele escreveu que teve aqui no Brasil, como é que chama ele? é o Postman. Exato. É Uhum, Carolina do Sul ou do Norte, né? Não sei, enfim. Que ele tem uma reflexão muito interessante sobre essa questão do Estado de Direito, né? Outro que também tem uma reflexão legal sobre isso é o próprio Waldron, por exemplo, sim. né? É. O Thomas me disse que brincou com o Waldron uma vez sobre essa questão do caráter, da importância digamos assim, da dimensão normativa do Estado de Direito, né? A brincadeira Uhum, toda era saber se defendia um positivismo normativo ou não. Enfim, eu muito acho que bom. tem algumas questões que eu acho que a gente pode aprofundar, né? Sem dúvida. Porque eu acho que tem muita coisa em jogo aí dessa questão. Tem. Tem sim. Eu acho que, inclusive, do ponto de vista da estratégia mesmo das esquerdas, né? Uhum. Eu acho que temos uma questão boa para debater aí. Temos um papel para teoria do direito, teoria da Constituição, influenciar nesse debate, né? Público mais amplo. Eu acho, inclusive, que há um certo desprezo, uma certa desconsideração da importância das instituições,
quando a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal se dão por razões conjunturais, ou mesmo quase pessoais. É Uhum. não entender que esses ministros vão ficar 30 anos no tribunal. Pois é. É não ter aprendido, inclusive, com a própria história dos últimos anos. Né? Ou, quem sabe, até com a própria biografia, enfim. Uhum. Mas, enfim, né? Porque eu É, acho que tem que haver uma responsabilidade institucional, né? sim. Porque a extrema-direita sabe disso. Tanto é que ela está preocupada em ganhar, em obter maioria no Senado, porque ela sabe muito bem que quem dominar o Senado vai dominar o país. Uhum. Né? Vai ser responsável pelas novas nomeações de ministros do Supremo e até mesmo, no limite, pela destituição dos atuais. Né? É. Mas, enfim, quero te agradecer imensamente. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Espero que você venha outras vezes para a Conversaremos. gente continuar Virei. conversando. Virei Espero sim. que você tenha gostado. Adorei. Muito obrigado pelo convite. Um forte abraço a vocês. Um abração, Gabriel. Muito obrigado.